Ora bem, olá a todos. Bem-vindos a esta sessão online aberta do CITES. O propósito desta sessão, no fundo, é cumprir com o propósito de existência do próprio sindicato, que não é mais do que prestar o melhor serviço de apoio aos trabalhadores, e esse serviço também é informar as pessoas daqueles que são os seus direitos, às vezes também as suas obrigações, mas maioritariamente as suas garantias enquanto prestadores de trabalho em Portugal. Hoje temos em mãos um tema muito denso, que certamente não ficará totalmente esclarecido nesta sessão, nem se pretende isso. É uma sessão depois de um dia de trabalho em que nem toda a gente terá certamente a disponibilidade e o descanso para ouvir toda a densificação que seria necessário apresentar relativamente a toda a agenda do trabalho digno, mas que versará sobre as principais matérias na ótica operacional do sindicato, do dia a dia de todos nós, trabalhadores, e da importância que isso terá nos tempos que se seguirão, contando que com a entrada a 1 de maio os seus resultados sejam positivos. Para apresentar esta expectativa relativamente ao trabalho, à agenda do trabalho digno, terei comigo o advogado Pedro Monteiro Fernandes, que fará uma apresentação relativamente às matérias que ele considera serem mais relevantes, e Carlos Pereira, o responsável pela área da contratação coletiva no CITES, que nos dará uma perspectiva de qual é que julga ser o impacto destas medidas e das principais medidas na contratação coletiva e no cotidiano dos trabalhadores. Eu gostava, a título de provocação, talvez não para a apresentação do Dr. Pedro Monteiro Fernandes, mas de provocação um pouco do universo laboral, da perspectiva do trabalhador, lançar aqui uma temática que sinceramente não pensei que tivesse o impacto que se veio a demonstrar. Tem a ver com a possibilidade que será dada aos sindicatos de fazerem visitas a empresas onde não têm associados. Aquilo que manifesta, na minha opinião, uma visão que eu subscrevo do que é fazer representação coletiva de trabalhadores, para que os trabalhadores nas empresas deixem de se sentir sós e inalcançáveis, para que deixe de existir uma sensação de que as portas estão fechadas à representação coletiva, fruto da incapacidade que era dada pelas suas entidades empregadoras. Isso parece-me, e esperemos, vamos ver como é que se vai operacionalizar, e vamos ver se não se avança com a inconstitucionalidade que foi levantada pelos representantes patronais em Portugal. Parece-me uma ótima ideia. Fico chocado, sinceramente, com o facto de se invocar que esta regra viola a livre iniciativa privada, principalmente quando ouvi de vozes que durante tanto tempo defenderam como requisito para celebrarem contratos coletivos de trabalho que se celebrassem também, que se pedissem conjuntamente portarias de extensão sob pena de não aceitarem o contrato coletivo. Ou seja, para efeitos concorrenciais entre si, as empresas exigiam a existência de portarias de extensão, ou seja, de instrumentos que igualavam as empresas entre si na perspectiva laboral. No que diz respeito à ação sindical, já não têm essa mesma perspectiva e dizem que isso viola a livre iniciativa privada. Surpreende e mostra sinceramente algo que eu já contava, mas que tinha esperança que ao menos, pelo menos houvesse algum pudor em referir, que é um certo sentimento antissindical que circula pelas entidades patronais e pelos seus representantes em Portugal. Mas não querendo deixar que isto passe de uma provocação e de uma reflexão que temos que fazer no futuro, passaria, para que isto não se torne maçador e para não absorver todo o tempo, a palavra ao Dr. Pedro Monteiro Fernandes, que nos fará essa apresentação certamente muito pertinente e que desde já agradeço. Eu não sei se me estão a ouvir. Só um segundo. O som já está ligado. Mas eu penso que não se está a ouvir. Já está. Já está.
Está a ouvir? Eu penso que não. Agora, eu acho que agora já estão. Muito boa tarde a todos. Confesso que estas novas tecnologias, que de novo não têm nada, trazem um problema, é que não sabemos quem é que está desse lado. Com este tempo muito menos, com 30 graus em Lisboa, portanto, é preciso ter alguma coragem para, ao fim do dia de trabalho, estar a falar de questões que se prendem com o direito de trabalho e com as recentes alterações que, em alguns casos, já entraram em vigor e que, noutros, estão praticamente a entrar em vigor. Eu tenho aqui uma apresentação que preparei relativa a algumas escolhas que fiz sobre a vasta acervo de alterações que advêm desta agenda, chamada Agenda de Trabalho Digno. Escolhi algumas porque era impossível em pouco tempo estar a falar de todas as questões e, portanto, vou passar a compartilhar essa apresentação. Só um segundo. Ora bem, a primeira nota, que aliás vem na sequência daquilo que disse agora, prende-se exatamente com a quantidade de alterações que esta chamada Agenda do Trabalho Digno veio trazer, alterações que não foram só o Código de Trabalho, foram vários diplomas legais e que, pela sua extensão, fazem com que muitas das normas que foram alteradas ainda estejam a ser trabalhadas pela doutrina em particular, neste momento, pelos operadores de justiça e por todos aqueles que se interessam por esta matéria. É um facto que esta Agenda de Trabalho Digno traz um esforço por parte do legislador no sentido de alguma forma, tentar reequilibrar algo que, no meu entendimento, nos últimos anos, em particular pós-Troika e na Troika, se veio a sentir na legislação laboral. Ou seja, há de facto uma prevalência neste pacote da Agenda de Trabalho Digno, uma tentativa de fazer face a uma certa diminuição de alguns direitos dos trabalhadores, umas vezes conseguida, outras vezes menos conseguida, mas há essa tentativa nitidamente. Neste fórum, aquilo que se pretende é levar ou fazer conhecer algumas dessas alterações, sendo que, obviamente, é impossível chegar a todas elas, mas são alterações que consideramos que são importantes no âmbito deste pacote. E, nesse sentido, eu passaria, até para não perder muito tempo, uma vez que são muitas, a fazer essa análise a algumas dessas alterações, sendo que não há aqui uma perspectiva muito técnica, não sabemos de facto quem é que está desse lado, mas não há aqui uma perspectiva técnica, a perspectiva que se pretende atingir é algo mais prático, mais de conhecimento para quem ainda não teve contacto com essas realidades, e dar conta de algumas alterações importantes e que parecem que no terreno terão, e nas relações de trabalho, terão alguma influência. Comecemos por uma delas, que é o dever de informação. O dever de informação foi e é uma das questões que sofreu um maior número de alterações. Existem alterações em praticamente todas as alíneas do artigo 106, mas há que focar em particular
algumas que até já existem em alguns contratos coletivos de trabalho, em instrumentos de regulamentação coletiva, como sejam aquelas que dizem respeito aos recibos de vencimento e à informação sobre aquilo que constitui o complexo retributivo dos trabalhadores. Muitas vezes há dificuldade por parte dos trabalhadores de perceberem, não olham só para o total, como é óbvio, o total daquilo que recebem, mas de perceberem as várias componentes do pagamento dos seus salários. Há aqui um esforço nesse sentido, apesar de em alguns IRCTs isso já acontecer. Lembro, por exemplo, num IRCT da Vigilância, salvo erro, em que isso já acontece, em que as entidades empregadoras são obrigadas a dar a conhecer aos trabalhadores a todas as componentes que fazem, que constituem a sua retribuição em geral. Há também, do meu ponto de vista, melhorias em relação ao dever de informação, no que diz respeito à forma e à quantificação do regime aplicável ao trabalho suplementar e da organização por turnos, ou seja, algo que, de alguma forma, a esmagadora maioria dos trabalhadores não tem conhecimento, passa, com esta alteração da linha I, a ter que ter conhecimento de qual o regime de trabalho suplementar lhe será aplicado e a organização e a forma como é organizado os turnos de trabalho, caso trabalhem por turnos, como é óbvio. Passando um bocado à frente, há também aqui, apesar de não fazermos alusão a todas as alterações, agora a obrigação de comunicar ao trabalhador a duração e as condições do período experimental, se houver período experimental, coisa que não existia antes. Nós sabemos que se entre as partes num contrato de trabalho não houver estipulação do período experimental, existe período experimental. Aqui, e muitas vezes os trabalhadores em particular, não têm conhecimento dessa situação. Aqui, de alguma forma, vem-se contribuir para a clarificação desse regime. Existe também aqui uma alteração, ou uma introdução, porque neste caso estamos a falar de uma introdução, que se prende com a informação que deve ser dada ao trabalhador dos regimes de proteção social, bem como benefícios complementares ou substitutivos assegurados pelo regime geral de segurança social, que apontam para quê? Para, por exemplo, a existência de fundos de pensões que passam a fazer parte da obrigação do trabalhador de informar. Muitos fazem-no, sem dúvida, outros não o fazem, e, portanto, essa informação tem que ser dada. Isto é, de facto, uma alteração bastante importante. Em termos gerais, o artigo 106 parece-nos que, de facto, as alterações vieram em conta de um esforço no sentido de uma maior informação dos trabalhadores em relação aos seus direitos e a uma maior clareza na relação de trabalho, que muitas vezes não existe, designadamente, porque os contratos de trabalho não, digamos, não estipulam e não aludem a todas as condições de trabalho que depois, mais tarde, serão aplicadas ao trabalhador. É importante também fazer alusão ao artigo 111, número 4 do Código de Trabalho, que diz que, ao contrário da presunção de que eu falei há pouco, de que até agora essa presunção existia, em que quando não há, ou quando não havia alusão a um período experimental, por força da obrigação agora existente do dever de informação, de comunicar ao trabalhador o período experimental, caso até ao 7º dia subsequente ao início da execução do contrato tal não seja feito, presume-se que as partes acordaram a exclusão do período experimental, ou seja, no fundo, a regra passa a ser contrária. Não, inicialmente
de facto, a inexistência de período experimental fazia com que esse período experimental fosse ou um período experimental legal ou, se menor, o período experimental constante dos instrumentos de regulamentação coletiva. Aqui acontece exatamente o contrário, o que, do meu ponto de vista, também é uma alteração positiva, porque sabemos que muitas vezes os trabalhadores não têm conhecimento nem do prazo do período experimental, nem como é que funciona esse período experimental. Em relação ao período experimental, exatamente, há de facto aqui algumas alterações que são importantes, designadamente para os trabalhadores à procura do primeiro emprego e desempregados de longa duração, que, nos termos da anterior alteração ao Código de Trabalho, passaram, e recente, muito recente, passaram a ter um período experimental de 180 dias. Ora, o legislador veio agora criar uma regra em que se reduz ou se exclui esse período experimental, caso tenha havido, este trabalhador tenha celebrado um contrato de trabalho a termo com empregador diferente e com um prazo igual ou superior a 90 dias. Eu confesso que esta regra me levanta algumas dúvidas, porque o período experimental serve para o empregador e o trabalhador, e não é só o empregador, é o trabalhador, experimentarem. O problema é que, muitas vezes, o período experimental não é utilizado para esse efeito. E, por isso, um bocado na linha de muitas alterações que compaginam a agenda do trabalho digno, há uma reação do legislador em relação a situações que não têm a ver com, digamos, a incorreção da lei, mas sim a constante incorreção da sua aplicação. Neste caso, eu não sei se esta fórmula será a mais feliz, que de facto tem aqui uma contradição, que é a de que o período experimental serve exatamente um período em que o trabalhador e o empregador estão a experimentar as respectivas qualidades. Neste caso concreto, ele pode ser artificialmente reduzido com um contrato que foi celebrado com um empregador diferente e, portanto, que utilizou o período experimental do contrato a termo e que, como é óbvio, o novo empregador não tem qualquer conhecimento sobre como é que funcionou essa relação de trabalho, nem o trabalhador tem conhecimento de como é que funcionou ou como é que funciona a empresa onde passou a trabalhar. Portanto, esta regra percebe-se porque é que existe, mas, de facto, traz algumas dificuldades de compreensão. O mesmo acontece, e aqui, falando dos estágios, quando se fala que o período experimental, ou quando se estipula que o período experimental é reduzido consoante a duração do estágio profissional com a avaliação positiva, tudo bem, mas depois diz para a mesma atividade empregador diferente, ou seja, exatamente a mesma questão. O empregador é diferente. É preciso ver que o período experimental tem, de facto, um regime muito particular em termos da sua utilização, e aqui também não se percebe muito bem, embora se entenda onde é que o legislador pretendeu chegar e se compreenda que tivesse querido fazer algo, tendo em conta algumas empresas, e não são todas, que utilizam o período experimental de forma ilícita. Como poderão compreender, esta apresentação tem, de facto, dá saltos, porque o que se pretendeu, como eu disse inicialmente, foi falar um bocadinho de aquelas que aparentemente são questões que podem ter interesse prático
para os trabalhadores, em particular, e, portanto, nós vamos dar variedíssimos saltos. E este é outro. Há, de facto, uma alteração no que diz respeito ao pagamento do trabalho suplementar, que, como sabem, sofreu uma redução muito grande em termos de primeira hora e horas subsequentes no período da Troika, e não houve, de facto, uma recuperação, embora tivesse havido em alguns contratos ou em alguns instrumentos de regulamentação coletiva. A verdade é que neste âmbito o trabalho suplementar de facto continua a ser pago com percentagens reduzidas face àquilo que acontecia, por exemplo, quando o Código foi criado, em 2003, e face àquilo que acontece na negociação coletiva e nos instrumentos de regulamentação coletiva. Mais uma vez, o legislador tentou aqui encontrar uma regra ou uma fórmula de, por um lado, tentar conciliar a vida pessoal com a vida profissional, que é uma coisa que se fala muito, mas se pratica pouco, evitando, de alguma forma, por via digamos, de um acréscimo a partir das 100 horas anuais de trabalho suplementar, mantendo as percentagens anteriores, mas a partir das 100 horas aumentando para 50% trabalho suplementar em dia útil na primeira hora e 75% a partir da segunda hora e subsequentes. E para 100% por cada hora ou fração em dia de descanso semanal obrigatório ou complementar ou em feriado. Ora, esta alteração vai ter, de facto, do meu ponto de vista e do conhecimento que tenho em relação a alguma negociação coletiva que faço, vai ter, de facto, impacto, uma vez que se trata de uma norma que vai ter que ser introduzida nos instrumentos de regulamentação coletiva até dia 1 de janeiro de 2024. Trata-se de uma norma imperativa mínima e, portanto, não suscetível de ser afastada pela negociação coletiva, nos termos do artigo 3º, e, portanto, vai ter, de facto, embora só a partir das 100 horas anuais, vai ter, portanto, impacto no trabalho suplementar e na forma como é remunerado. Passemos depois para outra matéria, que foi uma matéria que o Covid e a pandemia trouxe a todo este universo laboral uma grande discussão e que tem trazido também nos sindicatos e na negociação coletiva, e o CITES em particular tomou essa iniciativa logo na altura, ou pouco depois da altura da pandemia e deste incremento do teletrabalho. De facto, houve variedíssimas dificuldades na sua negociação, dificuldades perfeitamente compreensíveis por parte das entidades empregadoras no que concerne à questão do pagamento das despesas dos trabalhadores a que estão obrigadas, à fixação de potenciais subsídios relativamente a isso, o que se veio a comprovar em recente parecer das autoridades fiscais, dizendo que se não se comprovasse que as despesas feitas pelos trabalhadores, exatamente as despesas acrescidas que os trabalhadores terão ao estarem a laborar em teletrabalho, poderiam ser, digamos, objeto de desconto fiscal, porque poderiam ser entendidos como rendimento e não como pagamento de despesas, tal como estava pensado nas alterações e nas introduções que foram feitas no Código de Trabalho,
em relação ao teletrabalho. Existe aqui um esforço no sentido, embora um esforço que é remeter para uma portaria do Ministério das Finanças e do Trabalho, limites de valores que podem ser fixados para fazer face a essas despesas, uma vez que chegou-se ao ponto em que basta ver a lei. Aliás, quem leu a lei, e o que a lei dizia é que as despesas, o trabalhador ou seriam pagas as diferenças de despesas acrescidas que os trabalhadores têm por força de estarem a trabalhar em teletrabalho face a um ano anterior. Ora, não é preciso ser grande conhecedor de uma empresa para perceber que uma empresa com 50, 100, 500, 1000, 2000 pessoas, fazer estas contas implicava que os recursos humanos passassem a ter 20, 30, 40 pessoas. E, portanto, isto era absolutamente impossível de fazer e isso criou variedíssimas dificuldades, seja na aplicabilidade do regime, seja na negociação coletiva. Em relação ao contrato a termo, a principal, digamos, alteração, e há muitas, mas a principal alteração tem a ver com a compensação, que passa a ser de 24 dias de retribuição base e de utilidades por cada ano completo de antiguidade. E deixa de haver a destrinça em relação ao contrato a termo incerto, que tinha valores diferentes dos 3 primeiros anos de contrato e após os primeiros anos. Portanto, há aqui uma alteração visivelmente criada no sentido de, mais uma vez, combater aquilo que se chama precariedade e que faz um aumento desta compensação de 18 para 24 dias. Existe outra norma, esta sim, que tem levantado, e do meu ponto de vista com alguma justificação e fundamento, dúvidas de constitucionalidade, tem a ver com a questão do legislador impedir as entidades empregadoras que procedam a despedimentos coletivos ou despedimento por extinção de posto de trabalho de virem a contratar serviços externos durante 12 meses após esses despedimentos. Ora bem, mais uma vez, percebe-se a intenção. A intenção do legislador foi fazer face a muitos, e para quem é um aplicador ou um agente da justiça, sabe que o despedimento coletivo é talvez, do meu ponto de vista, e mais uma vez é a minha opinião pessoal, a forma mais fácil de despedir um trabalhador em Portugal. O despedimento por extinção do posto de trabalho já não é tão fácil, uma vez que existem critérios pré-estabelecidos. O despedimento coletivo é, de facto, uma forma muito fácil, isto é, custa obviamente, tem custos, mas é talvez a forma mais fácil de despedir em Portugal, até porque os tribunais, muitas vezes, nem sequer vão à substância e aos fundamentos económicos, tecnológicos e estruturais que são fundamentadores desses despedimentos. Ora, o legislador aqui o que fez foi, mais uma vez, tentar combater criando uma proibição. E, ao fazê-lo, de alguma forma, de facto, o que tenta é evitar que aqueles que utilizam o despedimento coletivo apenas e só porque é uma forma mais fácil de despedir e não porque efetivamente necessitam de o fazer, dizendo que querem fazer, por exemplo, uma reestruturação, querem extinguir uma direção
e passados alguns meses tem outras pessoas, essa direção tem outro nome, mas os trabalhadores estão lá. E, entretanto, os trabalhadores que muitas vezes são pré-escolhidos para fazerem parte desse despedimento coletivo, acabam por serem despedidos e pouco tempo depois a empresa ter exatamente a mesma situação, tal como a questão da externalização dos serviços, que digamos, é um fundamento muito utilizado e que leva com que haja constantemente externalizações e depois esses serviços passem novamente a serem efetuados na empresa. Ora bem, isto estamos a falar, obviamente, de empresas, não são todas, nem pouco mais ou menos, mas de empresas que utilizam estes mecanismos para despedir, de forma ilícita. O que o legislador o que faz é tratar todas as empresas, do meu ponto de vista, da mesma forma. E ao fazê-lo, levanta aqui questões que se prendem com a própria forma como as empresas funcionam e a própria liberdade iniciativa económica prevista no artigo 61, número 1 da Constituição da República Portuguesa, que, no fundo, impossibilita que o legislador intervenha na vida das empresas de forma abusiva. Aqui o que vai estar em causa, se estiver, não sabemos ainda se vai haver fiscalização sucessiva da agenda de trabalho digno, mas aqui o que está em causa é se não existe, de alguma forma, uma inconstitucionalidade por via da violação do artigo 61, número 1, e do artigo 62, número 1 da Constituição da República Portuguesa, ao limitar essa iniciativa económica por via desta norma que impede que haja, digamos, a utilização e aquisição de serviços externos durante 12 meses. E depois também há outras perguntas. Porquê 12 meses? Não confesso que não sei responder. No que concerne à cessação do contrato de trabalho, há aqui também uma melhoria relativamente à compensação, que, como sabem, hoje em dia é 12 dias por cada ano de trabalho, completo de antiguidade, e passa a ser de 14 dias. Eu confesso que aqui percebo também o legislador. Acho que houve um esforço no sentido de aumentar o valor indenizatório, que ainda há uma década e pouco era bem superior, mas ficou muito aquém das expectativas e fica muito aquém, e é importante dizê-lo porque diz-se muito que Portugal tem indenizações altas, que isso impede, de alguma forma, a flexibilidade das relações de trabalho. A verdade é que se fizer um estudo de direito comparado, isso não é verdade. E, portanto, não me parece que seja pelos valores da indenização, que passaram, neste caso, no despedimento coletivo e despedimentos, extinção de posto de trabalho, comissão de serviço, etc., passaram a ser de 14 dias. Mas o caminho faz caminhando e parece-me que foi um passo importante nesse caminho. Outra das questões que tem sido levantada e tem levantado bastante polémica entre empregadores e trabalhadores e os seus representantes tem a ver com a questão da impossibilidade de extinção do crédito trabalhador por meio de remissão abdicativa, salvo se essa remissão abdicativa for feita por transação judicial, o que é uma prática muito corrente. Ora bem, aqui o que se pretende mais uma vez é, para os não juristas que possam estar a ver, é uma prática muito corrente haver
situações em que, nomeadamente nas rescisões por mútuo acordo, em que, por questões fiscais, o trabalhador assina um documento recebendo determinado valor, a que está o nome de compensação pecuniária de natureza global, e que, se tiver abaixo de determinados limites, que estão previstos no Código de IRS, implicam que não sejam suscetíveis de pagamento de IRS e de Segurança Social. Acontece, porém, que existe também aquele empregador que, ao colocar, ao pagar essa compensação pecuniária na natureza global, acaba por deixar de fora créditos e direitos adquiridos que não devia deixar. Portanto, o que se tentou aqui foi, mais uma vez, através de uma reação face aos incumpridores, e não aos cumpridores, porque os há e muitos, reage-se aqui a uma situação que é prática e que existe, que é o trabalhador, ao fazer a remissão indicativa, ou seja, ao dizer que nada mais tem a receber por parte do empregador, deixa de receber direitos adquiridos, como, por exemplo, subsídio de férias, proporcionais de férias, proporcionais de subsídio de Natal e tudo isso. E, portanto, compreende-se, mais uma vez, o porquê da existência desta norma. Se é a melhor solução, tenho as minhas dúvidas, mas isso não tem grande interesse. Quanto à parte da contratação coletiva, há de facto muitas alterações. Eu diria que teríamos que passar um dia inteiro a discuti-las. Eu faço aqui alusão de algumas que têm interesse em termos sindicais, como esta, que no fundo é uma norma que se dirige ao Estado. E, portanto, é o próprio legislador que se dirige ao Estado e se dirige no sentido da promoção da negociação coletiva, dizendo que o Estado enquadra os incentivos à contratação coletiva no âmbito das suas políticas específicas, nomeadamente através de medidas que privilegiem as empresas outorgantes de convenção coletiva recentemente celebrada ou revista. Ou seja, o que se pretende aqui, de facto, é promover a negociação coletiva, designadamente por via do acesso a apoios aos fundos europeus, na própria contratação pública e incentivos de natureza fiscal. Parece-nos uma norma importante, dirigida ao Estado. Não sei se seria necessário existir esta norma, se ela deveria ser na prática, mas pronto, parece-nos que é importante. Isto é o artigo 498-A do Código de Trabalho, veio trazer também uma regra que nos parece extremamente importante, e esta sim poderá levantar algumas dificuldades de aplicabilidade, em que se diz que, em caso de aquisição de serviços externos, a entidade terceira, para o desempenho de atividade correspondentes ao objeto social da empresa adquirente, o instrumento de regulamentação coletiva que vincula o beneficiário da atividade é aplicável ao prestador de serviço, quando lhe seja mais favorável. Ou seja, o que se pretende aqui é, de facto, que, de alguma forma, na linha de combater a precariedade, é que os prestadores de serviço que sejam, digamos, contratados por determinada entidade, estejam adstritos ao instrumento de regulamentação coletiva que se aplica nessa entidade. Isto poderá trazer bastantes dificuldades, mas não deixa de ser uma solução interessante para combater essa precariedade, sabendo que nós temos uma economia em que 95% das empresas ou mais são pequenas e médias empresas, em que os instrumentos de regulamentação coletiva têm
limitações em termos de aplicabilidade e é uma forma de chegar a mais empresas, designadamente aos prestadores de serviços. Existe, em relação à contratação coletiva e ao direito coletivo, faço mais uma última alusão, até porque com este calor já deve estar muita gente a beber uma Imperial. Eu confesso que preferiria, que tem a ver com a questão da arbitragem que foi criada por via desta agenda, a propósito da caducidade e da denúncia da convenção coletiva. Ou seja, em caso de denúncia de convenção coletiva, a parte destinatária da denúncia pode requerer ao Presidente do Conselho Económico e Social arbitragem para a apreciação da fundamentação evocada pela parte autora da denúncia. Mais uma vez, uma reação do legislador relativamente à questão da caducidade e à questão da forma como é utilizada a caducidade. Eu, em particular, nada tenho quanto à caducidade em termos de conceito, tal como ele está previsto, mas verifico em muitas situações a caducidade tem sido utilizada como forma de arremesso por parte das entidades empregadoras e como forma de tentativa de ganho de posição preponderante na negociação de um instrumento de lamentação coletiva. Parece-nos um esquema que poderá ser interessante. Não sei se o Conselho Económico e Social terá capacidade para tudo isto, mas penso que o fará. A questão é que estamos a falar de realidades muito específicas e que requerem um estudo e aprofundamento grande para que se possa ter uma decisão fundamentada e conhecedora e consentânea com a realidade. Para terminar, gostaria só de fazer duas ou três, digamos, notas em relação à agenda de trabalho. Eu não comungo digamos, da desilusão em relação à agenda de trabalho livre, seja do lado dos patrões, que é bastante grande, seja do lado dos sindicatos, que não é tão grande, mas existe, porque se pretendia que esta agenda fosse mais longe, designadamente na recuperação de alguns direitos ou de algumas normas e direitos que ao longo das últimas 2 décadas se foram perdendo, mas, de facto, fica aquém do esperado em relação a essa recuperação, mas há algumas matérias que me custam que não tivessem sido, digamos, minimamente tratadas, embora desconheça o porquê, e tenho que fazer essa justiça, como seja uma questão que, para qualquer jurista e não jurista, acaba por ser uma questão que não se compreende. Como é que um trabalhador que é objeto de um despedimento coletivo ou de uma extinção de posto de trabalho, para impugnar esse despedimento coletivo, tem que devolver a compensação, que vai ser sempre dele. Vai ser. Porque se o despedimento coletivo ou a extinção do posto de trabalho não forem consideradas ilícitas, a compensação é devida ao trabalhador, em qualquer caso. Mas porquê é que isto não é alterado? É uma coisa que eu não entendo e que nunca entenderei. Pronto, podíamos ir por caminhos, 50-50, quer dizer, isto já... Agora, isto não se entende. Outra das questões é o valor das indemnizações, que já falei antes, e portanto não vou voltar a focar. E uma última que tem a ver com os aspectos que se prendem com a Autoridade das Condições de Trabalho. De facto, cada vez mais
se transporta para a Autoridade das Condições de Trabalho uma série de competências e quem está nesta área sabe bem que, apesar do esforço titânico que é feito pela Autoridade das Condições de Trabalho, que é muito, a verdade é que faltam muitos recursos a esta autoridade para que se possa, de facto, continuar a passar responsabilidades muito importantes para esta entidade e, portanto, isto não passa, obviamente, por esta agenda de trabalho digno, passa sim por, e por isso é que faço alusão, à manifesta falta de meios para as competências que são atribuídas constantemente por via da legislação à Autoridade das Condições de Trabalho. Muito obrigado pela paciência, espero que já estejam na segunda Imperial e passarei ao Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Pedro, por esta apresentação. Na verdade, vai precisamente ao encontro daquelas que eram as preocupações que nos fizeram organizar esta sessão. E, desde logo, teria aqui 4 notas relativamente ao que disse para, enfim, manifestar, no fundo, aquilo que seria uma posição ou uma perspectiva coletiva da agenda do trabalho digno. Por um lado, relativamente ao período experimental, o que eu não percebo nas alterações ao período experimental é o porquê de se manter ou de se criar uma nova diferenciação e manter níveis de duração do período experimental em alguns casos excessiva, e se aceita atribuir às situações à partida mais frágeis uma duração de período experimental distinta, o que criará uma sensação, na minha opinião, até de potencial ausência de proteção junto dos colegas. Porque é que aqueles que procuram o primeiro emprego e aqueles que vêm de uma longa paragem no trabalho são tratados de forma diferente em relação à generalidade. Por outro lado, relativamente ao trabalho suplementar, deixo também uma nota de preocupação. 2 horas por dia, 100 horas, dará 50 dias de trabalho. O legislador aceita que o trabalhador tenha 50 dias de trabalho anuais com um aumento, com um pagamento menos justo, e depois de esgotados esses 50 dios, ultrapassada a adaptabilidade, ultrapassado o banco de horas, resta saber quantos dias por ano é que sobrará para pagar com a percentagem que vem referida no novo regime do trabalho suplementar. Relativamente à proibição do outsourcing, mais uma vez a questão da ofensa da livre atividade empresarial e da livre iniciativa privada e da proteção da propriedade privada. A argumentação é similar à que referi há pouco e tem naturalmente na base o facto de cada vez que a legislação tenta proibir atuações cuja proibição tem como único propósito a garantia do emprego, isso é visto, e da qualidade do emprego, isso é visto como ofensivo. Não se trata de querer limitar, presumo eu, pelo menos eu não o vejo dessa forma, a livre atividade das empresas. Simplesmente essa atividade tem que ter regras. União Europeia, século XXI, peço desculpa. Finalmente, relativamente à parte da contratação coletiva e à provocação de que precisaríamos de um dia inteiro para discutir, não digo que precisamos de um dia inteiro, será certamente necessário de algum tempo, e até acho que seria interessante eventualmente organizar algo relativamente à contratação coletiva, porque efetivamente nos diz muito. Mas enquanto aguardamos por essa possibilidade de organizar algo mais sustentado para apresentar aos nossos associados, aos trabalhadores em geral, eu gostaria de ouvir nesta fase a posição do Carlos Pereira relativamente
àquilo que na agenda do trabalho digno poderão ser as expectativas quer para nós, sindicalistas, quer para aqueles que nós representamos, mais importante, não, os trabalhadores. Muito boa tarde. A contratação coletiva prevê-se sempre que seja um mecanismo dinâmico e onde se pretende também, e neste caso, nesta agenda, como disse o Dr. Monteiro Fernandes e bem, poderia ter ido mais além, mas não foi, ficou por aqui. Existem algumas matérias que, na realidade, por via da contratação coletiva, poderão ser melhoradas. Algumas delas não são melhoradas, mas algumas delas, inclusive, até de matérias que, portanto, permitem a sua negociação e a sua implementação direta, que é o caso do teletrabalho, onde existe claramente uma matéria que ficou ao critério, ou à negociação das partes. A contratação coletiva, por esta agenda, por esta nova lei, tem aqui alguns aspectos que para mim são positivos. Logo à partida, a aplicação da contratação aos trabalhadores independentes, e eu relembro aqui, por exemplo, nesta faixa, neste grupo de trabalhadores, estão os TVDEs, estão aquilo a quem nós chamamos os UGAs, que é quem nos faz a entrega do comer ou de outros bens, quando nós necessitamos. São um grupo de trabalhadores enorme. Neste momento devem ser perto de 6 mil trabalhadores. Só na parte da distribuição alimentar, pensa-se que devem ser uns 6 mil trabalhadores, que na realidade não têm uma regra. Vem com esta alteração legislativa a possibilidade de estender ou de negociar para este grupo de profissionais uma contratação efetiva, desde que, ou que poderá ser, ou que será aplicada aos trabalhadores que prestem mais de 50% da sua atividade para um único empregador. E isto, o empregador, entenda-se que é a plataforma aos quais eles estão ligados. Acontece por vezes que estes trabalhadores estão ligados a mais do que uma plataforma. Portanto, terá que, obrigatoriamente, vai haver aqui uma ginástica que não sei bem quem é que fará, para depois demonstrar que estão ou não ligados a uma única plataforma nos tais 50% da sua atividade. Mas para já é um bom caminho. Relativamente aos TVDEs, eu acho que é extraordinariamente fácil, a plataforma, mas embora o facto de eles também trabalharem mais numa plataforma, no entanto, existe já uma lei que regula a atividade do TVDE, e aí é muito mais fácil, portanto, chegar a esta conclusão para quem é que são estes 50%, se na realidade há uma plataforma ou não, porque eles trabalham estes 50%. Portanto, isto é um bem que traz, ou pelo menos é uma mais-valia para estes trabalhadores, e, portanto, é mais uma oportunidade de contratação e uma oportunidade de sindicalização. Outra das questões que a contratação coletiva também pode mudar, e o Dr. Pedro Monteiro Fernandes também já falou nisto, a instituição da obrigação do Estado. Portanto, o Estado vai ser obrigado a instituir e a estabelecer incentivos incentivos e apoios públicos para as empresas que, na realidade, façam dinamização dinâmica. Esta dinamização dinâmica, entenda o legislador e entenda as duas partes, que tem de haver contratação nos últimos 3 anos, contratação renovada e assinada. Não tem que ser aquela contratação que depois não se chegou à conclusão, não, tem que ser renovada, assinada, e no período de 3 anos. Portanto, as empresas que durante estes 3 anos tiverem esta contratação dinâmica e que cumprirem os critérios que está escrito no Acordo de Concertação Social, poderão, de alguma forma, obter
ou terão direito a incentivos públicos, tais incentivos que o Estado irá estabelecer. Uma outra questão é a introdução de uma das partes, quando, em caso de denúncia de uma convenção coletiva, seja feita por qualquer das partes, a denúncia pode ser feita quer pela entidade empregadora, quer pelos sindicatos, a entidade empregadora entende-se entidade empregadora que subscreva a convenção coletiva de trabalho, neste caso, associações. Há sempre a possibilidade de uma das partes requerer a apreciação dos fundamentos que a outra parte apresenta para a denúncia da convenção coletiva, recorrer a um tribunal arbitral de forma a produzir, para verificar se os fundamentos que a outra parte apresenta, na realidade, são fundamentos válidos para a cessação ou a denúncia da convenção. Há também a possibilidade de requerimento de uma arbitragem necessária, qualquer das partes, no caso de não haver acordo nesta denúncia, de forma a que não exista um vazio de contratação coletiva. Enquanto, o que nós temos é que enquanto podem as partes, ou pode uma das partes, fazer este requerimento de uma arbitragem, de forma a que, enquanto decorre o período de denúncia, haja sempre uma matéria, haja sempre uma contratação válida para o setor em causa. De resto, aquilo que nós esperamos e que nós esperamos é que esta nova lei, que em muitos dos seus aspectos é uma lei que imperativa, dificilmente poderá ser alterada por via contratual, no entanto, naqueles aspectos que ela nos possibilite, teremos que obrigatoriamente de melhorá-la. Há aqui, por acaso, eu estava a ouvir o Dr. Pedro e ouvi aquela questão do Presidente, do Pedro Lopes. Há aqui uma questão que neste momento me levanta aqui algumas dúvidas. A questão do trabalho suplementar, que pelo Código de Trabalho neste momento tem os 25% para a primeira hora e, se não estou a erro, 37,5% para a segunda, se não me falha a memória. Em muita da contratação coletiva já existe os 50-75% desde a primeira hora. A primeira hora é 50% e a segunda hora é 75%. Sendo isto imperativo, eu penso que é imperativo, mas não pode alterar, na minha ótica, não pode alterar aquilo que está em vigor. No entanto, eu acho que nós vamos ser aqui confrontados com propostas das associações empregadoras, das associações patronais, para alterar este sistema. Porque não há dúvida nenhuma que a lei anterior, em conjugação com esta alteração, é muito mais favorável para quem paga e, portanto, vão querer sempre para pagar menos, portanto, não ter custos tão elevados. De resto, Posso? Pode e deve. Carlos, a questão é esta. Esta norma é uma norma imperativa mínima, ou seja, o que se estipula é que, a partir das 100 horas, as percentagens não podem ser inferior a estas. Os superiores podem sempre, portanto, sempre. Em alguns casos são. E, portanto, o mínimo são os tais 25, 37,5 para as primeiras 100 horas e depois os 50, 75 e os 100. E, portanto, isso é o mínimo. Daí para cima tudo é possível. E, portanto, não me parece que isso terá dificuldade. Agora, nós sabemos... Eu estou de acordo com você. Nós sabemos é que não... Vai haver um confronto. Vai haver Exatamente. Uma tentativa de aproveitamento. Ao fim e ao cabo, aquilo que houve e que originou a diminuição dos 25 para os 37,5. Na altura, e depois também por contratação coletiva conseguir-se alterar positivamente essa matéria. Portanto, haverá pelo menos a tentativa de aproveitar e haverá sempre a tentativa
Quando digo esta tentativa de aproveitar, é fazer dela uma moeda de troca para outra coisa qualquer. E nós conhecemos as associações empregadoras e sabemos bem do que eles pretendem e o que é que eles estão. Eu agora, só saindo aqui um pouco da área da contratação coletiva, mas que também tem a ver com a contratação coletiva, porque é um veículo de transmitir aos sócios, e eu acho que a lei tem uma coisa que traz uma novidade para mim e uma alteração que para mim é extraordinariamente favorável. Tem várias, mas esta para mim é altamente favorável aos sindicatos, que é quando permite a que os plenários de trabalhadores já possam ser convocados pelo delegado sindical. Portanto, até agora, o que existia era, quer dizer, quem podia convocar os plenários eram as comissões sindicais ou intersindicais das empresas. Portanto, isto obrigava a que, ou um sindicato tinha mais de um delegado sindical, ou então havia mais sindicatos com delegados sindicais, e, portanto, formavam as tais comissões sindicais ou intersindicais, e aí era a única forma de fazer a convocatória para fazer plenário. Com esta alteração, permite aos sindicatos que tenham, em empresas em que tenham um número inferior, ou que só lhes permite ter um único delegado sindical, abre a porta e permita que essa permissão de ser esse delegado sindical a convocar o plenário. Uma outra alteração que eu também acho que é uma boa alteração foi aquela que o Presidente, o Dr. Pedro Lopes, também ficou logo no início, é a permissão de os sindicatos poderem entrar nas empresas onde não tenham associados. É evidente que isto, as próprias entidades empregadoras têm pegado ou têm dito que isto é um artigo inconstitucional. Não é? Agora, aqui a grande questão, para mim, é que os sindicatos, eles não sabem, as entidades empregadoras não sabem se nós temos sócios ou não nas empresas. Há imensos sócios que descontam diretamente para os sindicatos e que, portanto, as empresas não têm conhecimento. Isto, de alguma forma, porque depois os sindicatos também não podem informar a empresa que tem esses associados. Se eles não pagam diretamente pela empresa porque não querem que a empresa saiba, isto aqui, portanto, abre um campo também espetacular para os sindicatos, não só conseguirem contatar os seus trabalhadores, os seus sócios dessas empresas, que as empresas não conhecem, portanto, diretamente na empresa podem contatá-los, e também, ao mesmo tempo, aproveitar para, naquelas empresas onde não é permitida a entrada ou tem sido vedada ao longo dos anos, a entrada dos dirigentes sindicais, também isto aqui abre a porta, claro, para essas empresas repensarem o seu posicionamento, porque a partir de agora, pelo menos, a não ser que venham aqui descobrir uma forma qualquer estranha, tem que permitir a entrada dos dirigentes dessa empresa. Eu dizia um dia destes, numa empresa da área da grande distribuição, que aquilo que vai acontecer é quando os dirigentes sindicais quiserem lá ir, a área da grande distribuição, que fecham às 10 horas, eles dizem, ok, podem vir cá às 21h30, portanto, que é para estar ali meia hora que ninguém nos vai ligar nenhum. Mas isto sou eu que sou mau. Por mim, muito obrigado pela atenção e votem não, juntem-se ao CITES. Muito obrigado, Sr. Carlos Pereira. Votem no CITES, também pode ser. Para já ainda não está. Atenção aos mais atentos e às pessoas com interpretações mais ínvias. Cuidado que não está na nossa cogitação candidatar-nos a nada.
De qualquer modo, registro também com agrado algumas das coisas que foram ditas pelo Sr. Carlos Pereira. Efetivamente, há uma preocupação que manifestou relativamente àquilo que o Dr. Pedro Monteiro Fernandes referiu como sendo a imperatividade mínima. A imperatividade mínima para nós, sindicalistas, costuma muitas vezes significar um novo mínimo. A imperatividade mínima é vista como o mínimo, aliás, viu-se o que aconteceu no pagamento do trabalho suplementar, que o mínimo que consta no código, que já é uma de imperatividade mínima, acabou por ser a percentagem de referência nas mesas negociais, porque se o governo dá esse reboçado, eu quero. Não? Diria que é a perspectiva que alguns empregadores terão. Efetivamente, depois de analisada deste modo, nesta perspectiva sindical, a agenda do trabalho digno, e considerando que existe muito para fazer e que existe muito trabalho pela frente, e que isto em nada muda a nossa luta e a nossa necessidade de representar os trabalhadores com afinco no dia-a-dia e nas mesas negociais, ainda assim confesso que desta agenda do trabalho digno não terei dificuldade nenhuma em aceitar a palavra digno como sendo um efeito que resulta das medidas que se vão implementar. Existe um notório esforço para dignificar o trabalho, ainda que eu acho que na forma como as relações laborais estão organizadas em Portugal, a lei serve como ponto de partida e não como ponto de chegada. O verdadeiro ponto de chegada no desequilíbrio de forças que existe é, infelizmente, muitas vezes a vontade das entidades empregadoras e com esta agenda do trabalho digno, esse desequilíbrio de forças parece ter ficado ligeiramente diminuído, e digo ligeiramente porque havia muita coisa que, se fosse voto em CITES, se calhar faríamos de modo diferente, tenho a certeza absoluta, nesta agenda do trabalho digno. Relativamente a esta sessão, e para terminar, quero dizer-vos a todos que ficará disponível nas plataformas do CITES para ser consultada a posteriori, e fomos contactados por quem estaria interessado em estar presente, mas sabemos que ao fim do dia, ainda que a iniciativa tenha esse propósito, mesmo que uma iniciativa de fim de dia, nem sempre é fácil estar presente, portanto será disponibilizado o vídeo desta sessão nas nossas plataformas. Esta é apenas mais uma iniciativa que demonstra uma das várias faces, destas várias faces que o CITES tem na tentativa de melhoria do seu trabalho e do serviço que presta aos seus associados, e novamente à comunidade em geral de trabalhadores, porque há um dever geral de representação coletiva que eu acredito piamente que os sindicatos devem ter. Quero agradecer às pessoas que estiveram connosco no Zoom, no YouTube, às pessoas que estão aqui comigo, ao Dr. Pedro Monteiro Fernandes, ao Sr. Carlos Pereira, por terem preferido estar aqui e não aproveitar o sol e o dia de calor que nos poderia ter conduzido para coisas igualmente produtivas e satisfatórias, mas que certamente não teriam o resultado e o propósito que nos deve unir a todos de um bem maior e de uma melhoria substancial daquilo que estamos aqui a tentar prestar para vocês, do serviço do CITES. Quero agradecer a todos e terminar dizendo que não se esqueçam que sindicalizados mostram uma união que